Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de número 22, Nosso Lar, Chico Xavier. Então André Luiz aqui ainda continua relatando as condições nas regiões inferiores onde ele se encontrava. Pois ele diz assim: reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha, quer dizer, poalha do mundo significa o mesmo que poeira. Poalha é o mesmo que poeira, né? Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Dando sequência, tanto nesse comentário quanto nos comentários do vídeo anterior, eu não sei se você se lembra quando eu disse que aqui na Terra várias seitas religiosas assim prega aos teus fiéis. O limbo, o inferno, o purgatório, o paraíso. Mas acontece o que eu não havia terminado. Mas acontece que ao abrir os olhos do outro lado, isso tudo é questionado. Ué, mas o Padre, o representante de Deus na Terra, disse que morrendo se acaba. Ué, eu preciso procurar as autoridades aqui, neste plano que eu me encontro, porque lá na Terra me foi vendido a indulgência. Perdoaram todos os meus pecados a partir do momento que eu doei, fiz uma doação e por isso me foi garantido um pedaço no céu. Cadê esse céu? Ué, cadê o purgatório? Cadê o inferno? Porque eu já disse e eu repito, se eu for parar no inferno, eu dou graças a Deus. Espera lá, julga ainda não. Eu dou graças a Deus. Porque eu prefiro 1000 vezes ir para o inferno do que para ir para o umbral, para as regiões inferiores e umbralina. Sabe por quê, gente? É raciocínio. É bom senso. O inferno e o purgatório, o limbo é mitológico. Isso não existe. Então eu quero ir para um lugar que não existe, do que ir para um lugar que existe, que são as regiões umbralinas. Você conseguiu entender agora? Se você não me espera terminar, você pode julgar errado. E depois você vai responder. Por mais que o umbral tá cheio, mas ainda cabe mais gente lá. Então não julga antes, não. Então, olha só.
mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Por que será que André Luiz pensou dessa forma? Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Porque ele aprendeu. Paraíso purgatório, inferno, a confissão auricular. Ora, ele tinha conhecimento aqui na Terra. Carlos Chagas não era nenhum bobinho, né? Em momento algum, o problema mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos. Ora, cadê? Cadê, né? Os princípios filosóficos, políticos e científicos. Figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Ficavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra. Mas surgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. Você conseguiu entender essa? Mas urgia reconhecer que a humanidade não constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação, porque muitos acreditam que Deus cria a alma quando o bebê chora ao ser retirado do útero de sua mamãe. Isso é um absurdo. E que é preciso batizar o bichinho, cheio com todo carinho, porque ele ainda traz o pecado de Adão e Eva. Por isso, ele é considerado um pecador. Ele é considerado um ateu. E ele precisa ser batizado. Que tem eu a ver com os problemas que meu pai praticou em existências passadas? O problema é dele. O problema é da minha mãe. Eu não tenho nada a ver com o que os meus irmãos fizeram. Cada um possui os teus arquivos. Cada um que assuma a responsabilidade perante os teus atos. Eu não posso carregar a cruz do outro, mas eu posso
Durante o período que a pessoa estiver carregando a sua cruz, eu posso colocar um pano molhado em sua boca para refrescar aquela sede que ele está com ela. Ninguém pode carregar a cruz do outro. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia contudo. Semelhante análise surgia contudo na mente de André. Tardiamente ele achava. Porque ele achava que naquela região ali ele estava perdido por toda a eternidade. Ele achava que ali, de fato, seria o inferno e que nunca mais dali ele seria resgatado, porque no inferno você não tem oportunidade de se redimir. Por isso ele pensava dessa forma, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ele nunca procurara as letras sagradas, do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. Igual muitos de nós aqui na Terra, que somos avessos a muitos escritores e que ao pegarmos o livro, já julgamos o livro pela capa. É assim que André está descrevendo aqui, para simplificar para você. Então nós aqui julgamos muitos escritores pela capa. Presta ou não presta? Não pegue então. Se você acha que o livro não presta, nem pegue o livro. Porque a partir do momento que você pega aquela obra, você tem por obrigação ler. Vamos dizer, você não é obrigado a ler aquela obra, mas também você não tem o direito de desfazer daquela obra. E se você pegou aquela obra, por respeito, leia. Porque direito você não tem de desfazer dela. Eu sou assim. Eu bato o olho ali, não fui com o título, eu não ponho a mão na obra. Você não me vê desfazendo de obras de ninguém aqui. Eu digo assim, Kardec é a base, as obras básicas. Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delanne. Chico Xavier, Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco. Ivone Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, José Oculano Pires e Hermínio Corrêa Miranda. Não digo mais ninguém. Por quê? Porque eu não estou aqui para acusar ninguém. Estas são as obras que me satisfazem. Mas eu não tenho direito, por mais que ventila por aí tantas obras manipuladas pelas trevas, mas eu não vou aqui dizer o nome de médios, de espíritos, de ninguém. Quem sou eu? Jesus nos disse há 2000 anos atrás, aqueles que estivessem em nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eu, com
tanto pecado que eu tenho, você acha que eu sou besta de atirar a primeira pedra? E nem a última pedra eu quero atirar. Se alguém quiser atirar, que atire por conta própria. Quebra a vidraça lá. E eu não vou tacar pedra de jeito nenhum. Mas você já me conhece, você sabe os escritores, tanto espirituais quanto físico, que faz parte do meu currículo. Então não adianta você me forçar a ler uma obra que não faz parte do meu currículo. Esses dias atrás, eu ganhei emprestado uma obra aqui de uma amiga minha, emprestado, tá, gente? Esse livro aqui, ó, de Divaldo Pereira Franco, ó, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda. Pense numa obra boa. É aquele livro instrutivo, é a luz da doutrina dos espíritos. Porque se não fosse, o primeiro capítulo eu já teria desistido. Porque eu não sou obrigado a ler lixo. Mas eu sou obrigado a respeitar o lixo. Você consegue entender? Então, André Luiz continua assim, ó. Ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde se acionara voluntariamente. Então você percebe que a consciência de André, nesse instante, refletindo ele de acordo com a época em que ele se encontrava no corpo físico. Então ele não está ali deparando com nada daquilo que ele ouvia dizer, né? Que ele ouvia, né, sendo dito pelos sacerdotes aqui na Terra, né? Em verdade, não fora um criminoso, porque ele não fora um criminoso. No meu próprio conceito, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me a existência terrestre. Porém, absorvera-me a existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Então, olha só para você ver que interessante. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Agora eu quero entender, eu quero que você não aceite, mas compreenda. No primeiro vídeo nós tratamos desse assunto. Estas obras elas encontram todas modificadas. Não é André Luiz aqui. Também não é Carlos Chagas. Carlos Chagas não passou por esse período que ele está aqui descrevendo. Carlos Chagas, ele foi um protagonista de espíritos que passaram por estas situações. Vou simplificar. Carlos Chagas foi um médium procurado por uma equipe de espíritos que, através dele, psicografaram através de Chico Xavier, vindo eles de outras dimensões, onde, através da permissão de Emmanuel, esses espíritos ditavam, através de André Luiz,
de Carl Chagas, e Emmanuel corrigia. Conforme já dissemos, o livro Nosso Lar, de 35% a 45%, não encontra na sua naturalidade. O que eu quero dizer? Não está tudo aqui. Mas foi preciso que fosse assim. Então, você observa que André Luiz e Emmanuel, eles fizeram o possível para incrementar o eu de Carlos Chagas na história para que ninguém percebesse nada. Mas nós, como temos conhecimento da real história no plano espiritual, estamos relatando. Você não é obrigado a crer, né? Por isso que Carlos Chagas, ou melhor, André Luiz, diz assim: filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Ele pode, na condição de Carlos Chagas, ter conquistado vários títulos, porque ele foi um médico sanitarista, mas que não tem nada a ver com a história que ele está narrando aqui, porque aqui ele se servira de instrumento a outros espíritos a narrar as histórias através dele, através de Chico Xavier. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor, possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia, deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo e com mezinhos deveres de fraternidade. Você percebe o quanto a nossa consciência nos cobra do outro lado de lá, vamos dizer dessa forma, quando nós recobramos a nossa consciência? Gente, não há nada mais infernal em nosso eu que a consciência de culpa pesada. Não há nada mais infernal. Eu, na existência que me encontro, às vezes um ato insignificante, algo que digo a alguém, a um amigo, a uma amiga, aquilo me atordoa de uma tal forma que se eu não falo com a pessoa e às vezes chegando ao ponto de pedir desculpa, parece que eu não durmo, eu tenho pesadelo a noite toda. Por isso, gente, por isso que quando eu comento aqui que devemos no corpo físico
aprender a desencarnar com dignidade, com amor, com benevolência e indulgência, muitas pessoas podem pensar que estou louco, mas eu não me importo se as pessoas assim me chamam de loucos. Nós temos que aprender na existência que aqui nos encontramos, nós temos que aprender a matar tudo que há em nós que sabemos que são empecilhos à nossa evolução eterna espiritual. Porque é aqui que nós evoluímos. Não queira você, na pátria espiritual, matar os monstros que você traz no teu eu, porque você não conseguirá. Não queira na pátria espiritual se desvencilhar-se do seu orgulho, do teu egoísmo, da tua inveja, do teu ciúme, da tua avareza e da tua arrogância, lá que você não conseguirá. É aqui que nós conseguimos. É aqui que eu consigo ser benevolente. É aqui que eu consigo me colocar no lugar dos meus irmãos em processo de evolução. É aqui. Por isso, quantos milhões de vezes pela frente ainda houvermos necessidade de reencarnar, milhões de vezes reencarnaremos. Porque é através da reencarnação que nós nos iluminamos, que nós nos conscientizamos da nossa pobreza e ao mesmo tempo da nossa grandeza. Porque nós somos grandes, mas a inferioridade que trazemos não permite que nós nos enxerguemos dessa forma. Então devemos aprender aqui na Terra, devemos aprender a desencarnar todos os dias, que vivamos todos os dias como se fossem os últimos dias de nossa existência aqui na Terra. Pois se eu sei que desencarnarei à noite próxima, devo agir com benevolência e indulgência, devo chamar todos aqueles que ofendi e pedir-lhes perdão, redimissão. Devo reconhecer os meus atos, devo expulsar tudo que sei que não me auxilia em nada em questão de evolução. Devo agradecer a Deus pelas minhas enfermidades. Devo agradecer a Deus pelas minhas moléstias, minhas dificuldades, minhas doenças físicas e espirituais. Devo agradecer a Deus pelas pessoas que sempre tive-as como difíceis em minha vida. Porque graças a essas pessoas eu evoluí um pouquinho. Graças a essas pessoas. Então devemos todo dia nos preparar para o nosso desencarne. Como se preparar para desencarnar? Da mesma forma como você se prepara para tomar um banho, para jantar, para almoçar, para namorar, para fazer sexo, para casar, para ficar noivo, noiva,
aniversário de debutante, para receber um diploma. Da mesma forma. Não é não. É sim. É sim. É o trabalho na dignidade. É o respeito pelo próximo. É se colocar no lugar do outro. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo mais próximo de você? A não ser você mesmo. É você mesmo. Respeite você. Mulher, se dê a dignidade. Homem, se dê a dignidade. Mulher, se respeite. Homem, se respeite. Não espere mulher nem homem ser respeitado. Dê o respeito. Não exija de ninguém amor, porque quem exige amor é pobre de espírito. Quem sente ciúme um do outro é pobre de espírito. Quem sente ciúme um do outro é porque ainda nem saíram das fraldas. Ainda encontram com aquela região toda umedecida de xixi e também de defecação. Tá tudo sujo. Ainda não reconhecem que sujou a fralda, que urinou na fralda. São seres que ainda nem saíram da fralda. Quem sente ciúme um pelo outro precisa urgentemente buscar psiquiatras. Doutor, eu estou doente. Doutor, eu estou obsidiado. Por mais que o senhor não acredite nisso, mas eu quero lhe dizer, eu estou obsidiado. Mas por quê, meu bem? Eu estou apaixonado, eu estou com ciúme da minha esposa. Ah, mas é normal. Não é não, doutor? O meu ciúme é doentio. Porque eu não sei se o senhor sabe. Se o meu marido me trair, eu mato ele. Mas por que você mata ele? Por amor. Então é doença. Porque amor é o amor incondicional de Deus, que não cobra, não exige, não pune ninguém. Então, gente, aprendamos a desencarnar todos os dias um pouquinho. E desencarnar todos os dias um pouquinho é nos desprender de tudo que nós sabemos que não nos traz evolução nenhuma. É desprender-se de um amigo, desprender-se de um bem material, desprender dos bens materiais, das coisas materiais que ficam todas aqui no corpo físico. Pois eu te faço uma pergunta, por último, encerrando esse vídeo. Por acaso você conhece caixão com gaveta? Que o defunto leva com ele fazendas, apartamentos, joias, tesouros, diamantes, todos os teus bens materiais? Eu não conheço. Se você me conhece, me indica para mim, porque eu tenho que distribuir para alguns amigos meus. 100% das pessoas, a funerária não coloca naqueles cadáveres nem a roupa que a família veste, ou melhor, que a família leva para ser vestido. Ah, mas eles vestem, Luiz, eu vejo as roupas que eu levei. Não, eles cortam a parte de trás e põem só a frente, e por detrás eles enchem de jornal e tampa com o véu e grinalda e com aquelas flores horrorosas, fedorentas, que eu não quero no meu velório. Eu quero no meu velório bastante chá de erva cidreira, café, biscoito, bolo, para as pessoas comer à vontade. Fartura no meu velório.
Até o próximo vídeo, que será o vídeo de número 23, né? Mas nós vamos dar sequência no vídeo 23 a respeito desse capítulo, né, de André Luiz, pois é preciso entender que ao terminar esse capítulo, aí vem Clarencio, que é aquele que resgata Carlos Chagas lá nas regiões umbralinas. Ah, Luiz, não é Carlos Chagas, não, André Luiz. Ah, mas tudo bem. Carlos Chagas e André Luiz é a mesma coisa, é uma pessoa só. Até o próximo vídeo.